novamente a Deus. Vamos agradecer esse momento aqui. Vamos a presença do Evangelho de Jesus, que venha sobre nós, nos amparando, protegendo, dando nós força, ânimo, coragem. Eu te agradeço pela essa tarefa de hoje, bendito seja o teu nome, por todos os benefícios que tem nas nossas vidas, te agradecemos. Também rogamos a tua bênção em favor de todos nós, trabalhadores que vão prestar esse trabalho, dar nós força, ânimo, coragem. E nós andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. Rogo também a tua bênção em favor de todos aqueles que não puderam estar aqui reunidos, que você possa nos amparar durante o trabalho de hoje, cada um dando nós força e ânimo, coragem. Deus possa abençoar cada mês. E assim, agora no teu final, Então, vamos fazer a leitura do Evangelho, né? Nós vemos aqui do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Aí tem 5. Dá a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, e levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Aí agora vem a explicação de Allan Kardec, no item 6. Como a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Boa noite, professor. Boa noite, seu Maurício. Boa noite, senhor Dilone, dona Francisca. Boa noite, Barçanufo. Eu estou lendo aqui no César o que é de César, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no item 6 já vem a explicação de Allan Kardec. Certo. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento
Este constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam que a formularam poder, conforme a proposta, excitar contra ele a autoridade romana. E os judeus dissidentes excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como a dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Ele continua no item 7. Essa sentença, dar a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, voltando aqui no princípio, né, mostra aqui no Mateus 20, 22, 15 a 22, e Marcos também, mostra que os fariseus se reuniram antes para tentar fazer alguma coisa com Jesus, tentar pegá-lo, ou seja, tentar fazer uma armadilha para que ele se contradizesse. Então eles se reuniram e decidiram mandar um grupo, né, de fariseus para ir até Jesus e questionar ele, né, sobre o pagamento de tributo. Porque, primeiro, por que seria uma coisa de pegar? Porque se Jesus falasse, não é lícito pagar o imposto a César, o que aconteceria? Então, o governo, né, do rei de Roma, os representantes de César, iam cair de cima de Jesus. Se Jesus falasse para ele, não, se vocês devem pagar. Assim, os judeus lá, que estavam muito bravos com o imposto, também iria cair de pau em cima de Jesus. Só que Jesus, sabendo disso, ele lia os pensamentos, né? Então ele sabia da trama que estava sendo feita, ele aproveitou, respondeu de uma forma tranquila, não respondendo diretamente se é lícito ou não, mesmo de uma forma mais geral, que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele mostrou a questão da justiça. Nós devemos cumprir os nossos deveres. Mas ele não entrou na questão se o imposto é devido ou se não é devido, se é lícito ou se não é lícito. Se é lícito deixar de pagar, se é lícito pagar. O imposto em si não falou, porque quando ele perguntou assim, dai-me de quem é essa imagem, né? Aí foi de César. Então dá a César o que é de César. Quer dizer que ele coloca profundamente, mostrando que os nossos deveres, seja com a nação,
seja com o Estado, seja com a família, seja com os colegas, com o nosso trabalho, os nossos deveres devem ser cumpridos. Mostra a importância de cada um saber cumprir seus deveres. Aí deu essa lição para nós de como cumprir os deveres. Ele fala que estende-se, Kardec fala, estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, para com a autoridade, tanto para com os indivíduos em geral, para todo mundo, então. Aí nos mostra esse dever, que é importante cumprir corretamente os deveres. Era isso. É porque era a mesma coisa, ele fala assim, paga o governo que é de governo, que é do governo. Porque até hoje ainda tem gente que não quer pagar o imposto, né? Quer dizer, quer dar o tombo no governo. Porque se ninguém pagar o imposto, como é que ele vai mandar arrumar as ruas, asfalto, tudo mais, né? Se o governo roubar, é problema dele, aí vai ver com Deus lá em cima, mas até hoje continua a mesma questão, né? Quer dizer que melhorou, né? Mas muita gente não quer pagar imposto. Eu mesmo estes dias eu estava conversando com ele, o governo não tem nada a ver, não. Negócio de ficar pagando, assim, melhorou muito, é claro, né? Mas até hoje ainda tem gente que não quer pagar a César o que é de César, que é o mesmo pagar o governo que é do governo, né? Se é que é do governo, então não é nosso. Nós só temos que pegar o que é nosso. É isso aí. Essa questão a gente fica pensando, né? Que o tributo que César cobrava, era uma coisa mesmo bem absurda, né? Ele invadiu a terra dos judeus lá e obrigou eles a pagar imposto. Como tomou alguns, foi confiscado terras, né? Foram confiscados bens. Então, nos parece assim que é uma coisa assim bem justa, né? Bem lícita. E hoje também nós vemos assim algumas situações em que a gente questiona, será que é justo isso, né? Será que está certo? E daí como agir? Jesus disse no simbolismo, como o senhor Maurício falou, né? O simbolismo dá a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Quer dizer, não misture as coisas. É muito difícil, né, a gente não misturar as coisas, porque nós vivemos no mundo, né? Na Terra. E a gente acaba questionando também. Agora tem os caminhos corretos, né, para se questionar essas questões, né? Não quer dizer que nós vamos aceitar aquilo que é equivocado, né? Mas tem os caminhos. Não resistir de forma assim atabalhoada, né, provocando guerra, matando, assassinando, essas coisas, né? Tem os caminhos para a gente até protestar, indignar-se, né, com aquilo que nós não concordamos. Mas ainda assim, né, é uma questão assim que a gente tem que pensar, né, como fazer. Ainda hoje a gente vê, né, que o Barçanufo disse bem, né, os impostos, eles, pelo menos teoricamente, é para trazer bens para o coletivo. No entanto, a gente sempre está analisando que são cobrados também de forma assim bastante injusta. O pobre, né, paga mais imposto do que o rico, por exemplo. E isso, é claro que traz consequência para a sociedade de uma forma geral. Agora, como agir para que isso seja mais justo, né, seja correto? Com certeza não é pela violência, pela agressividade, né? Tem os caminhos certos, né, da política, né, da democracia, das leis, da legislação.
para agir dentro daquilo que é correto. E aí ele traz essa situação, que era uma armadilha, né, como o São Maurício explicou. Eles bem sabiam o que era aquilo, né, o que é esse imposto. Mas queria que Jesus desse uma resposta direta. Não, é injusto, né? Vamos resistir, não vamos pagar. Aí promovia ali uma rebelião, de repente, uma revolta, uma coisa que não é bom. Que é uma coisa pior do que o existente, né? Então, tem caminhos para se questionar aquilo que nós não concordamos. Não quer dizer que nós vamos aceitar, né, como corretamente, né, sem questionar. É isso. Eu estou me lembrando aqui, interessante, como Jesus não era o campo dele, né? Ele não tinha não veio com a missão de intervir politicamente no governo do Estado de Israel, todo mundo todo, para intervir no regime. Então, isso cabia ao povo de Israel resolver com o povo romano, né? Não é questão dele. Ele veio para trazer a boa nova. Então, eu não podia mexer, não podia falar mesmo. Porque falar, você estava envolvendo, né, de qualquer forma, com a forma deles resolver o problema deles, né? E ainda assim, né? Ele em muitos momentos ele questionou as injustiças, né? Os fariseus, né? Os doutores da lei, né? As víboras, os hipócritas, né? Ele levantou a voz contra aqueles que eram os exploradores do povo, né, da época, sempre se dirigindo mais aos judeus, né? Que é da onde ele veio, né? Quanto aos romanos, eu não tenho conhecimento se ele falou alguma coisa que fosse contrária aos romanos. Acho que não, né? Acho que não tem lembrança não. Também não tem lembrança se tem alguma coisa. Mas contra os judeus, sim, eles falou, né, sobre aqueles que eram os fariseus, os hipócritas. Aí está. Ninguém mais vai comentar? Vamos passar para a nossa parte da radiação, então. Eu começo, depois o